Olá, irmãos, olá, amigos. Estejamos em paz. Que a paz também possa estar em todos os recantos deste mundo. Que assim seja. Vamos hoje tecer alguns comentários sobre o porquê da violência, da criminalidade e da corrupção no planeta, mas principalmente em algumas nações. Desde a pré-história, o homem tem-se notícias e registros de crimes e atrocidades violentas que o homem tem cometido contra o seu semelhante. Também desde a mais antiga, os mais antigos tempos, os próprios homens têm elaborado leis, códigos, visando a boa convivência entre eles, com harmonia, paz e união. No entanto, em todas as partes, os homens, devido talvez a seu orgulho, seu egoísmo, sua prepotência, têm cometido desvios em relação ao que estabelecem as leis e códigos de conduta, né? Leis e códigos de conduta humanos. Estamos nos referindo a essas leis. Essas leis também prevêem, né, as punições e penalidades para cada tipo de descumprimento ou desobediência ao que elas preceituam, ao que está preceituado, está exigido nessas leis e códigos. Os homens parecem que não dão a mínima atenção, primeiro pensando em que talvez não sejam descobertos, apanhados naquilo que fazem naquilo que cometem em termos de desvios e descumprimentos das leis, né, por eles mesmos estabelecidas. Segundo, porque não dão a mínima atenção ao que está contido nessas leis. Então, com o seu egoísmo e prepotência vigorando, fortes, ele vai cometendo lá seus crimes e desvios da lei. Sabe-se também que tudo isso é cometido, é feito, esse comportamento humano se deve é cometido com a prática de mentiras, desonestidade, que resultam nessa violência toda entre eles. A ânsia de se sobrepujarem, se manterem acima dos outros, dominarem, enfim, tem conduzido a esse tipo de comportamento. Então, generalizadamente, os costumes vêm se corrompendo e essas regras de relacionamento, como se nada significassem essas regras de relacionamento, né? Que foram implementadas para frear ou impedir a continuidade da criminalidade, mas não tem demovido também, e a intenção delas é isso também, com as punições e penalidades, é demover potenciais criminosos, quer dizer, aqueles que ainda não cometeram, mas têm tendência a cometer os desvios e crimes, da prática desse mal. Mas as exacerbações, o aumento, o acréscimo, o incremento que tem apresentado a prática de crimes e violência, não demonstra que não está sendo conseguida esse freio, não está sendo conseguido esse freio ao cometimento errado do ser humano. Algumas nações têm, inclusive,
em suas leis de modo que não sejam aliviadas, não comportam abreviações de pena, por exemplo, e são bem drásticas. Mas mais drásticas do que tudo é a pena de morte que algumas nações implementam. Embora hoje já esteja havendo alguma melhora nisso aí, ou na comunidade europeia, por exemplo, uma das exigências é que os países membros não tenham pena de morte, mas a criminalidade, mesmo aí, tem engraçado, impune, incólume. Os juristas, de modo geral, pensam mesmo com o acréscimo e o aumento da criminalidade, da violência, aumentar a severidade das penas. Eu não diria chegando até a pena de morte, que está mais do que demonstrado que não funciona. Né? Então, um pouco o aumento na severidade das leis, pela natureza desse nosso planeta, isso não vai coibir, não vai impedir que crimes e violências sejam cometidos. Ainda uma outra coisa, porque as estatísticas têm mostrado que não só persiste a violência e a criminalidade, como ela tem aumentado, tem crescido por toda a Terra. É um fato também que, desde a pré-história, os homens seguem crenças religiosas, algumas delas milenares, todas elas visam levar os seus adeptos a adorarem as diversas divindades que cultuam e a amar o seu semelhante, fazer boas ações, praticar boas ações contra o seu semelhante. Não fazerem o mal, não o prejudicarem de forma nenhuma. Não agirem de modo a causar prejuízos e danos morais, materiais ao outro. Né? Mas o cristianismo, por exemplo, uma das crenças que se diz principalmente fundamentar-se no ensino do Cristo Jesus, também objetiva levar seus adeptos, fazer com que os seus seguidores adorem o Deus único, né? Porque grande parte das crenças é politeísta ainda, adora vários deuses, ou tem um Deus superior aos demais, mas tem outros secundários. Né? Então, o cristianismo, como eu ia falando, fundamentado no ensino do Cristo, que é Jesus, também objetiva fazer com que seus adeptos sigam, adorem e amem o Deus único adotado, o Deus dito único. Amarem o próximo indefinidamente perdoarem, né? Perdoarem várias vezes, e não causarem perturbação, dano, prejuízo material ou moral, ou qualquer sofrimento aos demais seres, quando também cumprirem o que deles exige, a crença. Né? Entretanto, essas crenças resultantes da interpretação das palavras de Jesus, que os homens, no fundo, interessados em justificar a estrutura que montaram, hierarquizada, e preservar o sentimento que impuseram aos seguidores de que eles são os únicos intérpretes do interesse ou do que pede a divindade adorada, né? Que preservando, então, nos adeptos de que eles são necessários para a intermediação com a divindade ou com as coisas da divindade. Mas, na verdade,
o que essa interpretação e com as complicações, diria, que criaram para aquela crença simples e humilde, exemplificada por Jesus, na verdade, até conduziram ao esquecimento da mensagem que ele trouxe para nós no seu Evangelho. Né? É visível a desconsideração que foi ensinada e exemplificada, ao que foi ensinado e exemplificado pelo Cristo, pela configuração interesseira e toda essa realização de implantação de dogmas e realização de rituais com pompa e suntuosidade em templos de pedra luxuosos, pelo menos os principais da crença, nos grandes centros e na sede diretiva de toda a crença cristã. Mas nas suas ramificações também se percebe o luxo e a suntuosidade nos templos. Essas práticas rituais voltadas para as coisas externas e materiais, praticamente, não têm levado seus seguidores, os seguidores dessas crenças, da crença cristã, a se transformarem intimamente, nem melhorarem seu procedimento em relação ao próximo, porque, em verdade, os seguidores das crenças, os cristãos, não amam o seu próximo como deveriam amar. E a própria mensagem do Cristo, como eu já falei, está ficando esquecida, bastante esquecida. Está aí como exemplo a prática de crimes e violência entre os homens, num completo abandono do ensinamento de Jesus. Então, o próprio cristianismo, que afirma ser fundamentado no ensino do Cristo, descumpre esse ensinamento com os tais templos suntuosos e com um acréscimo de interpretações dogmáticas, ritualísticas, simbolismos e tudo o que apresenta materialmente aos adeptos. Né? Essa fuga à prática ensinada por Jesus não tem convencido nem arrastado seus seguidores às práticas cruéis, às práticas errôneas. Né? Grande quantidade de fiéis cristãos parece ter em mente que as lições do Cristo e seu compromisso religioso é conservado em sua mente apenas durante a sua permanência no templo, cumprindo lá os rituais que a crença exige deles. Saindo dali, a vida volta ao que era, prosseguindo como sempre tem sido, violenta, criminosa e desregrada. Em termos de resultados, é como se essas religiões, ou todas elas, estivessem malhando em ferro frio. Nós sabemos aí da natureza intrínseca do planeta Terra, mas com toda a pregação que está sendo exercida e o exemplo trazido por Jesus na Terra, era para já termos melhorado, né? Os homens terem passado a ser mais amorosos entre si, mais respeitosos às leis. E isso não tem acontecido. Os que se dizem fiéis às religiões desprezam, maltratam e aplicam qualquer meio para se livrar dos seus desafetos. Causam aos outros, sem qualquer pejo, dores, sofrimentos, angústias, temores. Combatem, guerreiam, destroem, matam. Cometem na vida pública corrupção de toda a ordem. Tomam partido quando recebem notícias de ações incisivas de policiais contra criminosos.
Uns julgando que a polícia foi exagerada, outros querendo que mais bandidos sejam mortos e dizendo que é isso mesmo, que está certo, coisa e tal. Isso aí demonstra uma fuga e um esquecimento do que Jesus prega e ensina a todos que se dizem cristãos. No que tange a transformação moral, então, ao combate às más tendências de cada um, a prática do amor ao próximo, a ajuda aos necessitados e principalmente o exercício do perdão, de fato, as religiões não têm cumprido fazer com que seus adeptos adotem e passem a praticar, a proceder dessa forma. Será que o que leva ao cometimento de infrações é o fato de a crença cristã afirmar aos seus seguidores que o seu corpo hierárquico pode atribuir perdão quando a eles sejam confessados crimes? A maioria dos homens, em verdade, não tem aquela fé inabalável, baseada no conhecimento de causa e verdadeiro sentido do Evangelho. Porque a religião lhe tem falado com foco mais materialista do que espiritual, mais ritualístico, né, esse foco, do que espiritual. Não tem ensinado com firmeza, contundência aquilo que de verdade importa para o futuro da alma ou espírito eternos. Mantém cultos aos seguidores, mantém ocultos, escondidos, não divulgados aos seguidores, determinados conhecimentos para que não lhes seja possibilitada autonomia e liberdade de questionarem, perguntarem para se esclarecerem, mas obedeçam e se submetam ao que lhes diz a crença religiosa. Tem sido assim. As crenças têm procedido de forma sempre a se manter necessárias, afirmando, pois, que o tratamento das coisas de Deus, a ela, só a ela cabe, se deve. Então, ela tem tolhido a autonomia e a liberdade dos seguidores, né? As religiões não têm sido ensinadas com ênfase e seriedade, então, no caráter inexorável e perfeito da infalível justiça de Deus, que alcança todo e qualquer infrator das leis divinas, principalmente, todo o tempo. Mas, em vez disso, tem ensinado que após a morte acontecerá futuramente um juízo, cuja sentença será ou o céu ou o inferno, eternamente, por toda a eternidade, para esse ser imortal, após a única existência que ele teve no corpo de carne. Uma única. Porque as crenças e religiões, por decisão dos seus líderes, que são homens falíveis, sujeitos a erros, retirou da crença, dos seus fundamentos, o conhecimento e a lógica das reencarnações justas e educativas que Deus, que é sumamente misericordioso, em vez de punir sumariamente quem não cumpre sua lei infalível, lhes concede via reencarnações, né, a reencarnação foi retirada dos princípios religiosos. Então Deus não, lhe oferece ao que erra, ao que comete crimes, violência, a chance de, numa próxima encarnação, passando pelas mesmas situações em que ele faliu, ele possa demonstrar que aprendeu que não deve mais cometer tais desvios da lei divina, né? E que a felicidade verdadeira está exatamente em cumprir essas leis,
com isso avançando para as proximidades do Criador, que é o único, não pode jamais ser alcançado, igualado, porque ele é único, mas a aproximação dele é permitida e é o objetivo de toda a criação humana e daqueles que se aperfeiçoarem a ponto de lá estar, de cumprirem desígnios desse Criador, se tornando co-participantes da sua obra criativa por todo o universo. Essa felicidade é indescritível para nós ainda no estágio em que estamos. O atual cenário de mentira, violência e criminalidade persistente na Terra leva fatalmente ao questionamento. Será que há possibilidade de mudar tudo isso ou não vai ter jeito? Será que estamos fadados à permanência desse estado de coisas? Existe solução? Claro que existe. Existe sim. A solução, com certeza, está em se propiciar aos homens a compreensão das verdadeiras e infalíveis consequências do descumprimento dos preceitos das perfeitas leis divinas, tendo completa consciência dos sérios e graves dissabores que sente a alma ou o espírito eterno que, ao cometer tais desvios da lei. As reencarnações são justamente concedidas pelo Pai Misericordioso para que as almas e espíritos eternos, realizando a reparação e os ajustes exigidos pela inexorável justiça divina, que passam pela exigência do aperfeiçoamento, foi a ordem do Cristo. Aperfeiçoai-vos, tornai-vos perfeitos como o Pai que está no céu. Então, o aperfeiçoamento pelo próprio esforço e vontade de cada criatura, aproveitando as oportunidades que lhes são dadas, concedidas pela justiça divina, reconhecendo e assumindo o erro cometido e o efeito maléfico que isso levou, sua responsabilidade, no caso, por esses efeitos maléficos causados, se submetam à correção, reajuste e conserto do erro através da encarnação, da reencarnação, tantas quantas forem necessárias, para que ele, passando pelas mesmas situações em que faliram, como disse, demonstrem a superioridade espiritual, a espiritualidade elevada, que não mais cometem tais erros, aprenderam a lição e passaram a não infringir mais as leis, principalmente a lei divina, em que antes nem acreditavam. Com o aperfeiçoamento de cada alma e espírito, vai chegar a presença ele vai chegar, cada alma ou espírito vai chegar à presença do Deus único e cumprir seus desígnios, suas vontades, suas ordenações para executar tarefas. Um exemplo disso é o próprio Jesus dentre nós, a sua tarefa, a sua missão divina, atribuída por Deus a ele, de nos conduzir neste planeta tão conspurcado pelo erro e pelo desvio das leis. Se desperdiçada a reencarnação, uma reencarnação, por causa do pouco caso e o não ajuste, pouco caso às leis, principalmente a divina, e o não ajuste da conduta para situações que comprovem o aprendizado
devido ao aperfeiçoamento espiritual de cada alma, espírito. Isso fazendo, essa reencarnação tem que ser repetida, porque é da lei que aprendamos. Jesus, o Cristo, o Deus, o Criador de tudo, não pune. Ele não criou suas criaturas para se perderem. O próprio Cristo falou que nenhum dos seres a ele confiados para serem orientados e ensinados vai se perder. Nenhuma das ovelhas, né, que o Pai confiou a ele vai se perder. Então todos nós vamos evoluir, vamos chegar à proximidade do Pai para cumprir o que Jesus hoje cumpre, por exemplo. Se desperdiçado isso aí, essa reencarnação, nós temos que repetir. E em cada repetição de reencarnação, no estágio em que estejamos de atraso, de não aperfeiçoamento, nós vamos nos separar daqueles entes queridos e muito amados que avançam, que cumprem as leis, principalmente as divinas, e avançam, progridem, se aproximam mais de Deus, o Criador. E isso causa uma dolorosa e angustiante falta daqueles seres para cada um que cumpre uma reencarnação pensando que poderiam lá estar, né? Mas estando separados, até que aprendam e prossigam no seu aperfeiçoamento. Esse tal retardamento, tamanho retardamento, sofrido e doloroso, causa também, da mesma forma, naqueles que avançam, uma preocupação constante com aqueles que se retardaram. Por isso que nós temos irmãos espirituais que nos acodem, nos ajudando, cumprindo a vontade e os pedidos daqueles que se adiantaram de que sejamos socorridos e amparados. Os espíritos protetores, os espíritos guardiões estão aí por isso. Então, não há como fugir à inexorável justiça divina. Outro conhecimento que se necessita adquirir, e que as religiões cristãs principalmente não ensinam a seus adeptos, e que é que a Terra, por exemplo, ora está passando por uma transição que a transformará, que a levará à conquista de um estágio evolutivo melhor, onde o crime irá aos poucos deixando de ser cometido, não muda, a coisa não muda da noite para o dia, nem num estalo de dedos. É lenta a regeneração. E os espíritos regenerados, transformados intimamente e tendentes à prática do bem, aprendendo a prática do bem, poderão habitar esse mundo novo, melhor, em que a Terra se tornará. Mas aqueles que persistirem descumprindo leis, e principalmente a lei divina, não terão condição de aqui habitar. Porque primeiro o crime vai deixando de existir entre os homens. Eles, portanto, terão que ser colocados ou relocados, alocados num planeta conveniente para eles, no estágio do tipo do que a Terra está hoje, do estágio em que a Terra se encontra, ou até pior, mais primitivo, para que aprendam, levem com o seu conhecimento já adquirido, porque há um conhecimento científico e tecnológico já aprendido, contudo, mesmo que de material nos tem sido apresentado, que pode ser levado a outros povos mais atrasados para o seu progresso. E isso é caridade praticada, é amor ao próximo, com outro enfoque, né, digamos assim. E com isso eles se redimiriam e poderiam retornar ao convívio daqueles que muito amam e que avançaram.
Então essa é uma causa muito forte, uma consequência muito forte, que se precisa conhecer. Nós ainda não somos capazes de avaliar a felicidade, a bem-aventurança que um espírito elevado sente, tem, conseguiu com seu próprio mérito, porque exatamente pelo nosso atraso. Então, tanto de um lado como o outro, qualquer sentimento de pesar pelo outro é bem-vindo e ajudará, contribuirá para o progresso geral. Então, na compreensão e entendimento, conscientização da consequência do cometimento de violência, corrupção e crimes, é que está, e o fatal retardamento que isso acarretará para cada um, se não cumprir da lei divina principalmente, mas a lei dos homens também é necessária para isso, essa separação e distanciamento dolorosos entre almas muito queridas, um conhecimento que as religiões não têm trazido aos seus adeptos, mas que desde 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, O Livro dos Espíritos, já está entre nós, ensinada por espíritos superiores, mais evoluídos, mais avançados. Então, nisso está, nessa compreensão e a conscientização das consequências do cometimento de desvios à lei acarreta para cada um daqueles que assim procedem. Está nisso, então, a solução para essa violência, criminalidade que os homens cometem. Longe do aumento do rigor das penas, pena de morte, etc. Nisso é que está a solução para a nossa bem-aventurança futura, de que Jesus nos fala. Caros irmãos, reflitamos bastante sobre isso. Tenhamos muita paz. Que a paz esteja por toda parte do universo. Que assim seja.